Vamos esperar o panelinha voltar. Tá. Quem for entrando aí, quiser divulgar para os seus seguidores, tá? Que agora ele vai fazer a execução, acredito que é a execução final. Panelinha, quando você entrar aí, me manda ou comenta que a gente já envia a solicitação. Já já ele tá aparecendo. E aí, panelinha, me escuta? Eu te escuto, Pedrinho, tudo perfeito. Top. Pode subir um pouquinho, que isso aí tá da altura que a gente saltou ao trote. Vou subir um pouquinho ali para fazer a galope com ele, tá? Na esquina lá, melhor. Tá me ouvindo, né, Pedrinho? Perfeito, perfeito. Vou então vamos lá. Tá, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Vou. O que eu fiz ali agora, não sei se deram para vocês verem daí. Deixa eu ver se eu faço. Vou fazer aí do outro lado. Tá me ouvindo, Pedrinho? Perfeito. O que eu fiz ali agora foi, entrei, curvo o cavalo encurvado na pedra de dentro, e eu parei ele, tá? E a ideia aqui, ali no caso, eu estava a trote, aqui ele escapou, aquela escapadinha que a gente falou da bunda dele, que é eu tentar com que ele esteja em linha reta com o corpo na curva, tá? Aqui eu estou sentindo ele com o equilíbrio perfeito, tá? É um pouco daquela ideia ontem dos 5 anos, quando a gente começa a sair da parede, é entender que muitas vezes a gente vê muito o cavalo encurvado, tá? E poucas vezes buscando o cavalo reto. E tentar, em algumas ocasiões, verificar se você tem o cavalo reto também quando você está fazendo uma curva. Claro. Tá? Claro. Vou voltar lá para o lado de lá. Ui! Olha ali. Vou fazer uma volta, tá, Pedrinho? Ele passou ali pela janela, não sei o que ele viu ali. Tranquilo, aqui eu preciso que ele fique mais conectado comigo, mais relaxado, porque senão fica difícil de eu fazer aquilo ali. Ainda mais agora que a gente ficou um tempo parado. Vamos ver aqui se ele me entende. Vou buscar aquele espaço que eu te falei de ontem. Tá, é bom. Reto. Se você for ver, eu já comecei a fazer essa ideia ontem com os 5 anos, né? Isso mesmo. Porque ele também me deixou, estava com energia.
Esse daqui é que está com mais energia ali. Vamos deixar ele brincar um pouquinho. E vamos agora repetir para o outro lado. Hoje aí tá mais difícil, ou não? Um pouquinho, principalmente por causa da chuva. Mas enfim, esse daqui é como eu te falei, já tinha te falado ontem no privado, que ele podia dar trabalho nessa situação do indireto ao vivo. Vou tentar juntar esse daqui naquele lá. Vou parar ele. Vamos ver se ele baixa um pouco. Ok, deu uma respirada boa, relaxou. Se agora eu der o salto e eu sentir que ele saiu da minha linha, eu vou saltar ele e parar ele, tá? Perfeito. Vou tentar fazer isso antes da vara, obviamente, tá? Aham. Já me sobrou espaço aqui, Pedrinho. O que faltou foi organização, tá? Na próxima vez, se ele não entrar aqui na curva no pé certo, eu já vou fazer com que ele passe a mudança de pé e vou tentar fazer com que ele faça isso durante a volta. Perfeito. Tá? Eu parei agora por uma questão disciplinar. Claro. Tá? Mas nem sempre. Lembra que para o cavalo executar bem uma mudança de direção, principalmente um cavalo, quem tiver aí 4, 5 anos e for fazer aquilo que eu fiz ontem, lembrar da importância do engajamento e da impulsão. Tá? Então, não adianta você querer fazer isso em curto e perder qualidade de galope. Claro. Tá? Você vê que ali eu tinha uma dificuldade ontem de estender a parte, o que vinha pela frente do meu corpo. Mas o que eu tinha atrás, o motor, estava sempre funcionando, o do Potro de 5 anos ontem. Tá? Então é importante que se entenda que por mais que eu queira ali organização, eu tenho que deixar o cavalo passar o galope, que é onde ele vai ter mais facilidade de empurrar o posterior. Tá? Então naquele momento ali, se eu puxo na boca e fecho ele e quero a mudança de pé, fica difícil para ele fazer tudo em sintonia, entendeu? Aham. E agora então aí eu penso... o espaço, mas ele estava total relaxado. Ele já deu um salto mais bonito, né? Vamos lá ver como é que ele faz aquilo. Já entrou o pé, né? Perfeito. Já não precisei fazer a mudança aqui. Bom, sem parar, eu vou continuar aqui galopando e vou fazer um pouquinho do que a gente fez ontem, que agora é entrar aqui por dentro do exercício. Ele tem que estar um pouquinho mais sentado. Ficou talvez muito pequenininho. Mas para a primeira vez é melhor isso do que eu sair numa primeira distância. Aham. E agora talvez eu vou só para terminar tentar fazer isso com um pouquinho mais de saída, principalmente para esse lado esquerdo aqui. E aqui eu já estou ensinando ele
a obedecer as minhas ordens e a buscar a minha distância na perna. Tá? E fez já muito bem. Ok, daquilo que a gente falava antes, de não deixar o cavalo mentalmente e fisicamente chegar no vermelho, eu sinceramente, eu tenho a sensação que eu podia estar em 3 dias de concurso com esse cavalo aqui, sem problema nenhum, tá? Isso foi até bom para ver como ele desenvolveu a parte física dele desde que ele voltou de Vila Moura, tá? Eu não levei ele para o Sunshine Tour, e aqui a gente já começa a ter, Pedrinho, aquela extensão que eu estava com dificuldade com os 5 anos ontem. Tá? Essa aqui é a ideia. Ó. Eu ainda, o que eu falei ali da qualidade de galope, na hora das mudanças de pés, ela serve para vários exercícios, não só para mudar de pé. A gente vê muitas vezes em campo de aquecimento o cavalo trabalhando no curto, mas trabalhando de uma maneira negativa. Tá? Eu acho que o cavalo tem que fazer transição e tem que vir no curto. E ele tem que se fortalecer, e engajar e entrar ali debaixo do nosso assento, mas talvez 20 e 80, entendeu? Você 20% de tempo ou do teu espaço fechar e depois 80% deixar o cavalo ou dentro de uma naturalidade de galope, ou então até avançar para depois você voltar a pisar no freio e fechar. O Neco usava muito o exemplo de automobilismo, que tanto ele quanto o Rodrigo são fãs de automobilismo. Na hora que você vai fazer um test drive no carro, você não vai andar com ele de 60 a 100 por hora, tá me entendendo? Eu tô falando, obviamente ninguém tá falando aqui de sair pela autoestrada correndo que nem um maluco. Tô falando carro de corrida, né, de Fórmula 1. O cara, ele sabe que ele tem que pisar no freio e o carro tem que corresponder e passar para 40 km por hora, e depois o carro tem que responder o mais rápido possível, e muitas vezes eles chegam a atingir uma extrema velocidade e depois voltar a pisar no freio outra vez. O cavalo a gente também tem que ter um pouco dessa ideia. Testar mais vezes se a embreagem se está funcionando. Tá? Então, não ficar num comodismo e num galope de trabalho natural, muito bom, ter o cavalo relaxado, mas depois lança para frente e vamos ver como ele consegue fechar para trás. Esse daqui eu ainda tenho muita dificuldade em fazer ele ficar curto aqui atrás do meu assento. Né? Você vê que ali no galope muitas vezes eu tenho que negociar com ele. Mas ele vai desenvolvendo e a minha ideia é essa, que eu um dia possa avançar ele e depois ter o controle dele para chegar na frente do salto e ele não perder o salto. Tá? Muito bom. Acaba que muita gente trabalha muito curto, né? E na hora da prova, quando vai abrir o cavalo, botar no ritmo, o cavalo não está acostumado com essa andadura e esquenta mais que o normal, né, Tonelli? Exatamente. Tá? Fica uma coisa um pouco mascarada, outra vez fica um pouco camuflado em algumas situações. Mas o que eu me referia mais a respeito da qualidade do galope curto. Tá? Não adianta ir pedindo mais curto, quando o cavalo ainda não está apto para andar num galope em que ele consiga se empurrar. Tá? Perfeito. Senão você vai perder a qualidade de galope. Não adianta você estar curto com um cavalo que esse daqui, algumas vezes nesse exercício, a hora que eu fecho ele, eu sinto que ele perde ainda o engajamento dele e a qualidade de galope. Mas aí eu tenho em mente
que eu tenho que deixar ele voltar a se auto-empurrar, vamos dizer assim, tá? Tá, perfeito. Qualidade de galope é tudo. Perfeito. Posso pegar o teu? Ou o meu tá ali? É o meu? Vamos agradecer aqui o Cleiton outra vez. Uma salva de palmas pro Cleiton. Aí, Cleiton. Eu vou subir aí até a tribuna ali, tá? Tava falando que a fita que você colocou na orelha... Ah, Pedrinho, ontem, acho que muito do... Eu não sei se você vai me escutar agora. Fora... Tá me ouvindo, não? Um pouco. Vou voltar aí agora. Tá. Então é assim, eu tava falando que muito. Aí, ó. Meteu esse paradrapo aí. Bom, agora fica assim. Mas eu tento fazer o meu trabalho, principalmente quando eu divido ele assim em etapas, eu estou extremamente concentrado naquilo que eu estou fazendo, para ver se eu preciso repetir mais uma vez ou outra. Então, ter que falar e ter que ouvir alguém ao mesmo tempo é diferente. E depois, o que foi mais diferente é ter isso aqui que você fica com medo, vai sair da minha orelha, vai cair no chão, não vou encontrar. Porque ele realmente não conseguia. Então eu estava ali e eu perdia muito da capacidade de conexão ontem com os 5 anos, porque muitas vezes eu não estava prestando atenção no que eu estava fazendo ali com ele, estava prestando, a minha mente estava, isso aqui vai cair no chão e depois vou ter que ficar aqui procurando. Mas, enfim. Muito ruim. Antes da gente começar, Panelinha, tem uma pergunta aqui que é ainda a respeito sobre o trote. A Cátia Monteiro, de Pernambuco, ela pergunta se você acha interessante saltar o trote com todas as idades. Cavalo mais velho. Acho que muito pouca gente salta o trote. E eu, particularmente, eu vou te dizer, na primeira vez que eu pedi para o Marcos Kutscher me ajudar com esse cavalo, ele colocou exatamente um oxerzinho assim. A gente estava numa pista grande, então eu não tinha as paredes, mas ele me fazia fazer voltas bem parecidas, assim, como se eu tivesse as duas paredes. Uhum. O Rodrigo, lá no nosso grupo do Time Brasil, postou um vídeo no YouTube do Frank Slotak de muitos, muitos anos atrás. E depois eu fui ver que tem muitas parecências com o Daniel Deusser, obviamente, hoje em dia, mas aí depois eu fui ver, olha lá, o cara saltando a trote, o Kutscher, a primeira coisa que ele me fez foi me botar a fazer esse exercício ao trote. E esse vídeo que o Rodrigo colocou lá pra gente é incrível de um trabalho de plano do Frank, e ele faz ali alguns exercícios, e um desses exercícios é ele saltando a trote. Perfeito, muito bom. Pelinha, uma pergunta que está fora aqui da caixa, de um amigo meu daqui de Recife, o Rafael Petribu, ele pergunta com que idade você acha interessante começar a doma do cavalo? Eu acredito que hoje em dia o cavalo é iniciado cada vez mais cedo, ou seja, o que a gente pede para eles a gente está se antecipando cada vez mais. Tá? Você vê cavalo em Lanaken tendo que fazer percurso de 5 anos, que para entrar dentro do tempo, se você não tiver essa dinâmica aqui de virar para cortar caminho e ter o cavalo disponível, fica impossível. Então, para você chegar nesse nível com um cavalo de 5 anos, eles já estão, o cavalo de 2 anos já passou varinha no chão, já está saltado, o de 3 já tem gente que está colocando em liberdade e aí já começa a ter um manuseio montado com 4 anos, enfim, eu
eu gostaria de que, primeiro, respeitar, cada cavalo tem uma maturidade diferente, e respeitar um pouco a parte física do cavalo, porque tem muito cavalo que ainda não está pronto fisicamente para receber aquela informação, tá? Então, de cavalo, né? E também depende do manuseio. Tem cavalo que já é mais fácil, de potrinho, você já vê que ele tem uma facilidade maior. Então é claro que aquele ali você vai ter mais facilidade em ensinar, né? Você vai conseguir começar com ele ainda mais cedo. Esse daqui que eu acabei de montar, eu tenho certeza que lá no Levitz ele já começou super tarde, tá? Eu não mencionei, ele é do Pedro Renault, não é o primeiro cavalo que ele me envia, já faço algumas coisas com ele, com o François Maty, fiz muito desde a época que eu saí do Stefex e fui para a Espanha. Esse cavalo do Pedro Renault, a gente já sabia, quando ele chegou para mim, ele estava muito, muito, muito atrasado, tá? Perfeito, muito bom. Tem mais um aqui, antes de eu abrir a caixinha, do João Vitor de Brasília. Ele pergunta se você tem uma programação pré-estabelecida na semana para os teus cavalos e se vai variar de um cavalo para outro. Você comentou um pouco disso ontem, ou se essa programação você usa para todos. Não, é aquilo que o Filipinho citou um pouco a respeito do sistema, né? Eu acho que esse tipo de atividade é bom que todos os meus cavalos consigam desenvolver, mas não tem lógica nenhuma agora eu, no período de coronavírus, tá fazendo esse exercício de saltar aqui do jeito que eu fiz com um ângulo, com o Laúp, que tem 12 anos, e com o Lagerfeld, que tem 13 anos. Então, muda muito a programação. Tem uma programação semanal, principalmente, como a gente vai muitas vezes de concurso em concurso, a gente depende de organizar aquilo um pouco e falar quem é que está precisando fazer mais o quê, e aí desenvolver o trabalho da semana, tá? Sim. O método, eu pratico o método dessa maneira com qualquer idade, mas depois muda aquilo que você tem que o que você tem que pedir para cada um, tá? Perfeito, muito bom. Vou abrir aqui a caixa. O Rui Fonseca, naquela hora que você estava com o cavalo com dificuldade, ele disse que você podia mandar para a Inglaterra para fazer o completo com ele, que tem muito sangue. Grande Ruizinho. Ruizinho era meu vizinho lá na Holanda quando eu morei lá com o Doda. E, enfim, já se recuperou aí desse acidente que ele teve. Já está em forma. Esperamos aí que ele volte a estar em atividade assim que esse coronavírus liberar. E a gente se veja aí o mais rápido possível. Maravilha. Panelinha, o Rafael Quintas gostaria de saber se é correto colocar a focinheira de baixo para um cavalo que está começando na doma. É correto, não tem problema nenhum. A questão é que, outra vez, bom, eu aqui agora estou fazendo essa atividade com o mesmo tipo de focinheira e com o mesmo tipo de bridão, mas depois, na prova ou lá do lado de fora, enfim, cada cavalo eu vou identificando a focinheira que eu preciso, que hoje em dia você tem uma evolução tão grande no critério de focinheira, que acertar às vezes uma focinheira no cavalo, ela é tão funcional quanto acertar o bridão certo. Ah. Esse cavalo aqui, você viu que o Kazum, de 6 anos, você viu que em alguns momentos ele fez ali alguma reação e tal. Eu tentei fechar a boca dele com uma focinheira alemã, ficou pior. Coloquei uma focinheira de corda com a boca dele aberta embaixo, com uma garra fixa, foi bom para exercitar. Agora eu tento manter ele aqui da maneira mais simples. É questão dele ver aquilo que o cavalo também ele vai ter que identificar. Se fechar a boca,
o cavalo saliva menos, talvez não é melhor deixar o cavalo só com a focinheira de cima e ele vai ter uma descontração, vai liberar mais o bridão na boca do cavalo para ele ter uma facilidade maior de soltar a boca do cavalo. Se o cavalo é um cavalo que não apoia, às vezes é melhor ele colocar a focinheira por baixo, para o cavalo ficar com a boca um pouco mais quieta e ter um apoio mais encostado no bridão e mais constante. Aí de cavalo para cavalo. Não tem fórmula. Perfeito. Continuando na pergunta do Rafael, ele fez mais uma. O cavalo que bloqueia sempre um lado, qual é o trabalho correto para desbloquear esse lado? O cavalo mais duro da esquerda? Se ele puder pegar o avião e ainda aproveitar, o Neco puder colocar um cavalo na guia para ele vai. Senão, o Neco, numa das lives dele, eu já não lembro se foi na tertúlia lá na Espanhola ou se foi com o Marcum, ele falou a respeito do Coronel Renildo, até que eu convivi bastante naquele meu período lá da época de Santo Amaro com o Coronel Renildo, que era um craque de trabalhar o cavalo na guia. Você vê que o Neco pegou um pouco essa e depois ele falou também, Raimundo Dinzeu parece que trabalhava muito bem os cavalos na guia. Então eu acho que aquele trabalhinho ali, se ele for ver ontem, tem muita coisa ali que vai ajudar ao cavalo dele flexionar e ter mais a boca mais solta de um lado do que do outro. Dele conseguir soltar isso. Lembrando que a melhor maneira é sempre buscar a descontração. Se o cavalo salivar e descontrair, ele vai conseguir ter uma melhor boca, uma melhor qualidade de boca para trabalhar. Perfeito. Essa pergunta você respondeu ontem, mas como tem seguidores novos hoje, tudo, acho que é legal a gente manter. Tranquilo, manda. Você é sempre muito disposto. Tatiana e Aida Nunes perguntam sobre as rédeas auxiliares que você gosta de usar e se você usa GOG. Uso, discípulo do Neco. Primeiro a gente ouviu ele falar também, aparece numa clínica, num estágio com ele com uma rédea alemã, é tesoura na hora, né? E eu menos radical, é o que eu falei ontem. Acho que a rédea auxiliar bem utilizada, se ela te servir de auxílio, é perfeito. O importante é não criar uma dependência. Então, vale a pena sempre o que eu falei do teste do carro. Desculpa. Do teste do carro também. Sair um pouco da zona do conforto e ver se quando você acelera, o carro freia. Tá? Serve para a rédea auxiliar. Tira a rédea auxiliar e aí você desenvolve um trabalho que você começou o seu trabalho e foi até a metade do trabalho com rédea e depois você tirou a rédea e terminou o seu trabalho sem rédea. Até o dia que você usar a rédea só num começo e depois fazer 80% da atividade sem rédea. Quando eu quis sair dessa zona de conforto com você e falar, vamos fazer cavalo novo, porque dá mais trabalho, dá muito mais o que falar também, eu falei, eu vou fazer uma atividade em que eu consiga fazer uma coisa básica, bem feito, sem que seja um exercício extremamente complexo, e porque isso você já tinha aí muito conteúdo e muito bem feito anteriormente, e eu falei, bom, eu vou tentar fazer como eu vou fazer o básico, vamos tentar simplificar aquilo. Então, vou tentar montar os 3 cavalos de bridão simples, vou montar sem rédea nenhuma. Agora, é óbvio que se me auxiliar, eu vou utilizar no momento dado. Tá? Esse cavalo mesmo, eu utilizei a rédea fixa nele quando ele chegou, mesmo porque se eu saísse na guia com ele
com a cara solta, ele saía correndo que nem um maluco. Tá me entendendo? Então, é um pouco essa a ideia, Pedrinho. Muito bom. Tem uma do Rodrigo Vieira aqui que está bem interessante. É o que você faz com os cavalos frio a perna e com dificuldade em reunião? Tá, primeiro, foi uma questão boa ali que o meu irmão falou ontem a respeito da alimentação. Né? Esse cavalo aí, você tem que estudar a melhor alimentação possível para ele ter uma energia e uma vontade de trabalhar maior. Tá? Depois, outra coisa que ele tem que ele tem que estar atento é se o cavalo não está começando a ficar aborrecido de estar sempre na mesma pista. Se ele tiver a possibilidade de mudar de ambiente, ele vai ver que se ele for para o lado de fora, numa pista grande, ou se ele for para a floresta, o cavalo já fica imediatamente mais ativo na perna dele. Então já facilita o trabalho dele. E depois, foi uma resposta que eu dei, acho que para a Ida, que desenvolver a parte física do cavalo aeróbica pouco a pouco, ele também vai conseguir ter o cavalo cada vez mais ativo na perna dele. Depois, espora e chicote, ter ali o auxílio de uma maneira que ele consiga fazer o cavalo atender as ajudas dele, né? E principalmente ele ter um entendimento que não é a espora forte e é a maneira com que ele vai usar a espora no cavalo dele. Você lição de perna? Desculpa, Pedrinho. Aquela lição de perna que as pessoas fazem, encosta um pouquinho a perna e um chicote e vai... O potro, o potro, a primeira vez que você monta ele sem espora e tal, ele funciona dessa maneira, por associação. Às vezes você dá uma patada nele, ele não anda para frente. Você tem que dar o chicotinho, ele tem que entender que com o chicote vem... Isso é um cavalo frio, né? Hoje em dia, esses cavalos têm cada vez mais sangue. Tá? Eu me imagino esse cavalo que eu montei agora, sendo domado com um chicote, com uma espora, o cara, ele precisava estar num jockey club, porque o cavalo ia sair disparado. Tá? Agora, estamos falando aqui de um caso de um cavalo frio. Realmente, a associação ao chicote é fundamental. E o que eu falava da maneira de usar a espora é que às vezes você acaba colocando o auxílio da espora de uma maneira em que ela fica o tempo inteiro empurrando a costela do cavalo. E isso você faz com que ele perca a sensibilidade na tua perna. Não é colocando mais e mais apertando a espora que você vai ter o cavalo mais ativo na tua perna. Né? Uhum. Aí aquela rotação de calcanhar do neco e é ele aprender a usar a espora. O Marlon, se ele for ver lá a tua live com o Marlon fala, na hora que ele encaixa com o cavalo de usar a perna, ele não usa a espora, e justamente a hora que ele precisa da espora, o cavalo sai reativo na perna dele. Né? Perfeito, muito bom. Panelinha, a Ida tinha me perguntado antes de fechar a primeira live sobre o saco plástico, para explicar melhor, que ela tem uma dificuldade com o cavalo dela há 11 anos. E ela queria saber... simplesmente uma bolsa plástica de supermercado ou um saco de lixo plástico. Tomar primeiro atenção quando ela amarrar até se ela quiser amanhã a gente coloca um saco amarrado no estribo, mas não tem muita. Ela tem alguns vídeos interessantes do Monty Roberts, em que ele vai educando o cavalo com o chicote, que está com a ponta do chicote um saco plástico. Então o cavalo vai perdendo medo daquele saco. Tá? O cavalo não está a trote nem a galope. Tá? E ele, você vê uma hora que o cavalo ganha uma confiança nele, que ele consegue passar, ele chega com o chicote, com a ponta do chicote com o plástico solto, com o saco, no nariz do cavalo, passa no pescoço, passa no corpo inteiro, o cavalo não se mexe, o cavalo está que nem uma estátua. Tá? Então, isso para tirar a cócega, esse cavalo, você viu que algumas transições que eu fazia, uma coisa que também ele não está acostumado é que eu fico falando o tempo inteiro quando eu estou montado em cima dele. Então, hoje ele deve ter ficado um cavalo extremamente sensível, Pedrinho. Isso
certeza. Um cavalo de uma sensibilidade máxima. Então, eu realmente fiz isso porque eu falei, eu tenho que tirar um pouco dessa sensibilidade dele, dessa fobia de eu encostar a perna e ele tá sempre com medo, tá? Então ela tem que, com o cavalo parado, abaixar o estribo, chacoalhar um pouco o estribo com o saco plástico na barriga, e ela vai ver, o cavalo vai ter que soltar o ar, fazer o sinal de que está mastigando e que está relaxando, e aquilo, quando estiver descontraída, ela vai meter o pé no estribo e o cavalo vai deixar ela montar Tá, mas com mais facilidade. antes disso, dela montar, ela amarra no estribo, né? Depois do chicote, dele perder a sensibilidade do chicote. Depois ela não sai montada com o saco plástico abanando, tá? Isso é um trabalho que você faz de baixo, a pé, com a guia, e você tira um pouco de costa. Como eu falei ali no começo da live, esse cavalo ele chegou a me derrubar aqui, mas sem maldade nenhuma. Você via que era mesmo uma euforia dele, uma energia. Eu já estava numa fase que eu queria diminuir o cansaço dele na guia, antes de eu montar nele, e lembro perfeitamente, naquele dia ele saiu trotando, ele nem galopou, ele estava relaxado, e eu falei, tô pronto. A hora que eu fui apertar o calcanhar nele e passei a perna, ele saiu disparado. A gente teve, o Cássio falou do Odeval, que aconteceu mais ou menos uma situação dessa com o Neco, que eles experimentaram lá a rédea passava pelo rabo para buscar um pouco mais de engajamento, o cavalo não entendeu aquilo deu uma cócega, e o Odeval era um cavalo super, super sensível. Uhum. Eu tive no Neco um cavalo que quem conviveu ali aquela época com a gente vai lembrar dele, era o Forte de Neville. Eu cheguei a fazer grande prêmio com ele até o momento que a gente vendeu ele para o André e o Rampeter, até pensando em substituir ele para o Calais. Ele já estava com 8 anos, já estava passando de 8 para 9 fazendo grande prêmio. O cavalo foi vendido para o André naquela época estava montando cada vez menos, o Bernardo começou a montar o cavalo, o Bernardo vai lembrar perfeitamente, o cavalo era extremamente sensível, tá? E também tinha toda essa situação de tirar um pouco da cócega dele deixar a gente colocar a perna nele, demorou bastante esse cavalo aí. Bom, depois ele ganhou Copa do Rei com o Bernardo em Madrid, ganhou muita coisa depois. Um conjunto vitorioso mesmo. Panelinha, eu gostaria que você explicasse um pouco aqui do trabalho que a gente vai fazer segunda-feira com o Léo Rauch, né? Você já mostrou a admiração pelo trabalho dele, e como tem bastante gente aqui que te admira e confia no seu trabalho, eu gostaria que você comentasse um pouco do Léo. Um craque, Pedrinho. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele aí nesse período agora que ele esteve trabalhando mais com o Neco. Eu já estava aqui, acho que eu já estava aqui em Portugal, ou não sei se eu estava no Doda, mas já tinha ouvido falar do trabalho dele. Montei um cavalo do João Vitor Castro, em que o Léo foi responsável por fazer um super trabalho naquele cavalo. Uhum. Era o Chipo Z, o Joãozinho me passou o cavalo, eu fiz ali um período com o cavalo de trabalho com esse cavalo, e eu tenho que te dizer que eu conheci o cavalo com o João antes de eu montar o cavalo, e o cavalo quando veio para mim, ele já estava completamente diferente. Eu sou um seguidor do Léo, fico vendo as postagens dele. Infelizmente, eu nunca tive possibilidade de ter esse contato com ele pessoal, mas, bom, Neco é fã dele, então com isso eu te digo tudo. E eu acho que é interessantíssimo ver essa ideia, tal como eu falei aí de vídeos de Monty Roberts e etc., e vídeos de Michel Robert também, que fazia atividades assim parecidas,
mas realmente o Léo tem aquilo que eu falei, da gente ter esse contato com o cavalo, essa conexão do cavalo entender, respeitar e criar confiança, que você pega um cavalo que não entra no caminhão, o cara em 20 minutos está te botando o cavalo para dentro do caminhão. Então daí vem a importância de um trabalho de uma pessoa que tem esse feeling e esse talento para fazer isso. Porque por mais bom que o cavalo seja, se ele não entrar para fazer você nem para o concurso você vai. Então, quer dizer, então se não é um cara desse para ensinar a gente como a gente faz, você pode até ou o cavalo não vai no caminhão, ou ele já se machuca na entrada do caminhão. Você chega no concurso, o cavalo é um ganhador e você não consegue ganhar nada, né? Então, graças a um cara desse que você melhora isso e depois você consegue ganhar uma prova. Que lá é toda uma equipe que tem que funcionar bem. Ferrador, veterinário e uma pessoa dessa. Sem um grupo que funcione dentro dessa mesma ideia de fazer a coisa bem feita, com calma, você só é tão bom quanto o grupo que você tem em torno te ajudando e trabalhando com você. Claro, perfeito. Top. Panelinha, mais uma vez, muito obrigado, viu? Hoje, com certeza, mais um dia produtivo, né? Quero Boa, deixar Pedrinho. aqui você, um cara sensacional. Amanhã, valeu. mais tarde aqui eu vou conversar com você e aí a gente vai decidir o horário de amanhã, qual vai ser melhor para tu, melhor para mim. E tá passo bom. aqui para vocês, tá, pessoal? Amanhã, como ele explicou no início da live, não vai ser possível fazer com o cavalo 7 anos, mas ele vai fazer com 8 e tá mais ou menos nível de justamente a mesma coisa. O trabalho que eu ia fazer com o 7, eu vou fazer com esse daí, e na verdade está com 8, mas está com uma maturidade de 7. E talvez o segundo cavalo que eu tenho há menos tempo. Acho que o que eu tenho há menos tempo foi o de 5 anos de ontem, tá? Que eu falei que ele fez ali 7 percursos na vida dele, e esses 7 percursos não foram comigo, tá? Eu comecei a montar nesse cavalo depois do Sunshine Tour, quando compraram ele. E depois essa égua que eu vou montar amanhã, também está muito tempo comigo. Está muito pouco tempo comigo e está com a experiência disso daí, de 1,35 m, 1,40 m, para já uma égua que eu acho que em breve eu vou ter ela aí podendo saltar mais alto, já pronta para fazer 8 anos bem feito, mas ela está um pouco atrasada, portanto vai ser igual ao 7, tá? Perfeito, perfeito. Muito bom. Totti, mais tarde... Beleza, Pedrinho. Horário, mas eu acredito que vai ser na parte da tarde, né, Panelinha? Conforme você me disser, eu organizo aqui o meu sistema, tá bom? Perfeito. Pessoal, okay. Mais uma vez, muito obrigado. E amanhã a gente está aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Eu, particularmente, adorei. Panelinha, você já sabe, fã aqui. Obrigado. Obrigadão. Valeu, Pedrinho. Até amanhã. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.